concorrendo com elas. Então, eu estava lendo para vocês esse texto. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas. Os anciãos eram os líderes da nação. Os principais sacerdotes controlavam o templo. Os escribas são aqueles chamados de doutores da lei. Mas ele disse que não apenas sofreria rejeições. Ele continua dizendo, ele vai ser morto. Ou seja, estes se organizarão contra ele, e não apenas organizados, eles se levantarão contra Jesus para tirar-lhe a vida. Para tirar-lhe a vida. Ele prevê perante os discípulos que será morto e que depois de 3 dias ressuscitará. E isto ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, volta-se e, fitando os seus discípulos, repreende a Pedro e disse: arreda. A palavra arreda significa afasta-te, recua, vai para longe de mim, meu adversário. É este o significado desta palavra terrível, não é? Que a gente foi educado a ter medo dela. A palavra é Satanás, arreda Satanás, significa arreda meu adversário, afasta-te de mim. E por que esse indivíduo é adversário de Cristo? Ele é adversário de Cristo e Jesus explica por quê. Essa letra vermelha marca o texto de Jesus. Ele diz, arreda porque tu não cogitas nas coisas de Deus, e sim na dos homens. Qual foi o problema? Qual era o problema que afligia Pedro aqui e que nós podemos aprender muito se tivermos um coração disposto a aprender as lições do Senhor? É que Pedro havia criado um apego a essa dimensão, à vida. Pedro não podia imaginar que Jesus fosse objeto de rejeição, de reprovação, que não vissem o valor de Jesus, que não percebessem o valor de Jesus e o rejeitassem. Pedro não podia admitir isso, não podia ver isso e aceitar isso. Mas Pedro não estava apenas apegado à reputação que ele esperava que Jesus tivesse. Pedro estava apegado à própria vida física de Jesus, à presença física de Jesus. E ele repreende Jesus quando Jesus diz, eu vou ser rejeitado e serei morto. Pedro diz, isso não pode acontecer. Isso de modo nenhum acontecerá. E Jesus o repreende dizendo que ele é adversário, que ele é Satanás. Por quê? Porque a mente de Pedro havia se fixado em padrões humanos. E o que significa dizer padrões humanos? Apegados à materialidade, apegados a dimensões sociais que são mera ilusão. Tudo é fantasia. Nós estamos vivendo justamente esse momento em que se revela de modo explícito para todos nós que isso não passa de fantasia, isso não passa de loucura, isso não passa de uma dimensão imaginária. Nós estamos agarrados a posições profissionais, nós estamos agarrados à respeitabilidade que um determinado poder econômico nos confere. Nós estamos agarrados à carne e ao sangue. Nós estamos apegados a este corpo. Jesus não era um ser apegado a este corpo. Jesus, ele era apegado ao seu Criador. Jesus tinha a consciência de que aqui, ou não estando aqui, ele estaria em Deus. É por isso que Jesus diz, eu e o Pai somos um só. Quem tem essa consciência já não tem medo da morte. E já não tem medo da morte porque não está apegado à vida. Então, nós estamos vivendo um momento muito delicado, porque o vírus espreita a gente e nós tememos, e nosso sentimento é natural, tememos que ele entre onde estamos e nos ataque e que efeitos produzirá em nossas vidas, e nós devemos tomar todo o cuidado, álcool em gel, máscara, evitar sair de casa, tudo isso está correto, aqueles que podem evitar sair. Mas o que a gente precisa mesmo alcançar em termos de consciência
para que sejamos visitados pela paz, é essa dimensão de desapego. Pedro sofreu porque ouviu que Jesus seria rejeitado. Jesus nunca se entristeceu por ser rejeitado, porque ele não estava apegado ao nome de Rabi, ele não estava apegado à ideia de que ele deveria ser honrado pelas pessoas. Essa não era a dimensão de Jesus. Essa não era a dimensão de Jesus. Jesus também não era um ser apegado sequer a essa própria vida que a gente tem aqui em nossa realidade. Vamos continuar vendo o texto. Acho que a gente tem muito para aprender com esse texto. Vamos lá. O texto continua dizendo: então, convocando a multidão e juntando os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Essa expressão, se alguém quer vir após mim, se alguém quer ser meu discípulo, porque a expressão vir após mim, outra coisa não significa do que ser discípulo. Porque uma coisa é ser cristão, ter nome de cristão, frequentar lugares que designam cristãos, outra coisa é ser discípulo de Jesus. É aquele que vem após Cristo. Se alguém quer vir após mim, qual é o caminho para vir após Cristo? A si mesmo se negue. Mas o que significa essa expressão, a si mesmo se negue? Negue esta dimensão natural, que é a dimensão do apego. O apego à identidade, o apego a essa dimensão que agora estamos vivenciando e que para nós parece tudo. O problema, eu acho muito interessante, é que nós fizemos do nada tudo e do tudo fizemos nada. Deixa eu explicar isso um pouco melhor para todos nós. Qual foi o processo psicológico dramático pelo qual todos nós passamos e a nossa cultura nos envolveu nesse processo? O processo é o seguinte: eu pego o nada e transformo isso em tudo. Vou dizer 4 coisas que não são nada. O que você tem, ou pensa que tem, porque o que você pensa que tem não é teu, não veio contigo e não vai contigo. O que não veio contigo nem vai contigo, teu não é. O respeito que as pessoas te têm, a tua honorabilidade, isso também é mera ilusão, porque hoje você tem, amanhã não tem. Jesus ouviu no domingo de Ramos, Hosana, Hosana, o que vem em nome do Senhor, e na quinta-feira ele ouviu crucifica, na sexta-feira, na verdade. Ou seja, isso aqui é ilusão, é nada. A respeitabilidade, status, tudo isso não vale nada. Em terceiro lugar, isso que você chama de tua identidade. Meu nome é Martorelli Dantas. Isso é tudo ilusão, isso é tudo fumaça, gente. A nossa verdadeira identidade é espiritual. Não nasce nem morre. Isso tudo é ilusão. E a 4ª dimensão é a nossa fisicalidade. Se nós ficarmos apegados a isso, agarrados a isso, o único destino que teremos é sofrimento. Se alguém quer vir após mim, disse Jesus, negue-se a si mesmo. Ou seja, eu nego tudo aquilo que até hoje pensei ser eu, para encontrar a minha única identidade na minha conexão com Deus. É a minha conexão com Deus que confere identidade. Eu sou essencialmente o espírito em comunhão, em contato com Deus. Quando a gente vive isso, isso não nos libera para sairmos por aí irresponsavelmente, mas isso nos libera para vivermos sem medo, para existirmos e enfrentarmos quaisquer circunstâncias, inclusive, e em nome de Jesus eu quero dizer isso a vocês, inclusive olhar para os nossos entes queridos e pensar, saber que a morte não pode destruí-los. A morte não pode desfazê-los. A morte não os desconstituirá. É por isso que eu tenho ensinado há décadas que ninguém perde pai, perde mãe, perde filho. Porque perder é não saber onde esse está. Porque aquele que sabe onde está não perdeu. Eu e você sabemos que aqueles que já partiram estão em Deus. Não há lugar mais certo, não há lugar mais seguro. Então ninguém perde um ente querido. Essa é uma linguagem equivocada.
mas é que nós estamos excessivamente agarrados àquilo que pensamos ser. Então Jesus disse que o caminho para segui-lo é, em primeiro lugar, negar a tudo aquilo que você até hoje tem chamado de si mesmo. Aquilo que você tem até hoje definido como quem você é, quem você imagina que é. Então, negar-se a si mesmo. O que mais ele nos propôs nesse texto? Vamos seguir com ele. Tomar a sua cruz. E o que é tomar a sua cruz? Tomar a sua cruz significa oferecer, como fez Cristo, em favor dos que estão ao nosso lado, a nossa própria vida. Nós não fomos chamados para adorar o crucificado. Meu Deus, como é difícil dizer isso a vocês. E como é difícil aceitar isso para a minha própria vida. Nós não fomos chamados para adorar o crucificado. Nós fomos chamados para imitar o crucificado. Nós fomos chamados para ser como ele, para oferecer a nossa vida por amor àqueles que estão ao nosso redor. Essa não será uma oferta vicária, substitutiva. Essa não será uma oferta que tomará sobre nós os pecados dos outros. Mas essa é uma oferta que é um sacrifício de amor. É a nossa própria entrega, desapegado, solto, para seguir Cristo até as últimas consequências. E na vida dele, as últimas consequências foi a cruz. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, e hoje eu lhes disse que essa palavra vida é psique em grego, né? Se alguém quer salvar a sua mente, a sua alma, a sua identidade, vai perdê-la. Mas aquele que sacrificá-la por amor de mim, por amor do Evangelho, é que vai salvá-la. Você quer salvar a sua vida? A sua vida, eu já expliquei, não é as tuas propriedades, a tua identidade, o teu status, nada disso é a tua vida. A tua vida é a tua conexão com Deus, a expressão de Deus que é em ti, a centelha divina que está em você. Quando você perde a vida, é que você ganha essa consciência. Quando você se agarra e se apega àquilo que não é vida, então você, de fato, encontra essa conexão com Deus. Então diz ele, quem quiser, pois, salvar a sua vida, psique, perdê-la. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, esse que todo mundo está dizendo ele perdeu, esse aqui vai salvar. Gente, esse mundo vive o tempo todo nas contas de ganhar e perder. É ou não é verdade? Tem uma pergunta que o amor nunca faz. Sabe qual é a pergunta que o amor nunca faz? O amor nunca pergunta se vale a pena. Porque o amor não se entrega para ser ressarcido. O amor não se entrega porque compensa se entregar. O amor se entrega porque é da natureza do amor se entregar. O amor se entrega porque sabe que o caminho de vida que lhe é proposto é o caminho da entrega. O caminho da entrega. Então, a gente está o tempo todo, eu quero ganhar. E porque a gente quer ganhar a vida, essa vida ilusória, essa vida de propriedade, de status, de honorabilidade, de suposta integridade física, de vida nessa dimensão terrenal, quem está agarrado a isso está perdendo a vida. Mas quem abriu tudo isso, abriu mão de tudo isso, pela consciência da relação com Deus, ganhou a vida, porque vai existir nesta dimensão leve e alegremente. Porque então finda essa perícope, Jesus dizendo esse texto que eu acho tão bonito. Ele diz assim, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e de minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Ou seja, tudo que... Por que não vale a pena? Por que a gente já abriu mão desse lance de perder?
e de ganhar. Eu lembro que essas são expressões que viraram designativas de uma geração, faz pouco tempo atrás. Fulano era um loser, outro era um winner. Então, loser é o perdedor e o outro é o vencedor. Será que a gente sabe mesmo quem é o vencedor e o perdedor? Será que a gente sabe mesmo quem de fato é vencedor e quem de fato é perdedor? Eu acho que não, viu? Eu acho que a gente pode estar com um conceito errado de vencedores e perdedores. Eu ouvi um texto, uma narrativa hoje de manhã, estava com Karina, a gente viu essa passagem muito interessante. Diz que o camarada chegou na casa de na verdade estava um místico e a sua esposa dormindo, chovia muito, eles moravam num casebre pequeníssimo, um casebre muito pequeno, e aí uma chuva torrencial e alguém bate na porta do místico. E ele olha para a mulher assim, né, estão já deitados na cama, e diz: mulher, tem alguém batendo aí na porta. Vai lá, deve ser um amigo que não conhecemos. E eu já acho essa expressão linda. Um amigo que ainda não conhecemos. Que deve estar lá fora, na chuva, e nós precisamos abrigá-lo, recebê-lo. E aí ela disse: mas meu marido, nós moramos nesse casebre, aqui mal cabe a gente, eu vou abrir a porta, não dá mais ninguém aqui. E aí o místico disse: este é um casebre pobre. Num casebre pobre, cabe todas as pessoas. Se fosse um palácio rico e majestoso, é que recebendo uma visita já não cabe mais ninguém. Mas num casebre de um homem pobre, cabe muitas pessoas. Então ela finalmente vai lá, abre a porta e o homem todo encharcado, que procurava abrigo no meio daquela chuva, adentra o casebre. O casebre deles é tão pequeno que já eles não conseguem ficar deitados, mas eles colocam cadeiras e tal, e os três se assentam junto a uma fogueirinha que os aquece. Não passa muito tempo, duas pessoas chegam na porta do homem pobre, do místico, e chegam lá e dizem assim, querem bater, querem entrar, e ele diz: por favor, você, meu amigo, que acabou de chegar aqui, abra a porta, porque dois amigos que não conhecemos estão lá fora e está chovendo muito. O cara que já havia sido recebido disse: mas não cabe mais ninguém aqui, não cabe mais ninguém, já está lotado aqui. E ele explicou: esse é o casebre de um homem pobre. Claro que cabe. Se nós nos sentarmos mais perto uns dos outros, vai caber, não vamos deixar ninguém lá fora. Então ele, constrangido, vai e abre a porta e deixa outros dois homens muito molhados e fugindo daquela tempestade se abrigarem no casebre daquele homem pobre. Então, ficam lá, todos ali. Agora, essa altura são 5 pessoas, quando, para o espanto de todos, daqui a pouco aparece um burrinho colocando a cabeça para dentro da porta do casebre. Então o místico, o dono da casa, olha e diz: por favor, abram aí, porque tem um irmão burrinho aí do lado de fora e ele precisa se abrigar. E aí o pessoal que estava lá dentro disse: não é uma pessoa, é só um burrinho, então não tem necessidade de abrir a porta para recebê-lo aqui. E aí diz o texto fantástico, ele diz assim: nos palácios, eles tratam seres humanos como se fossem animais. Aqui, nós tratamos animais com o mesmo respeito que dedicamos aos seres humanos. Então, deixa o irmão burrinho entrar para que ele também se abrigue da tempestade. Se for preciso, eu mesmo vou lá para fora para caber ele aqui. Qual é a moral dessa história? A moral dessa história é que nós estamos tão apegados à nossa identidade que, uma vez supridos em nossa necessidade, nós ignoramos os outros. Quando nós rompemos com a falsa ideia de identidade, já não existe mais eu e tu. Cada tu que está fora, no meio da chuva, sou eu. Então eu estou solidário para com aquele, e não apenas o tu, indivíduo que está do lado de fora do casebre, mas todo tu.
inclusive o jumentinho também é parte de mim. Então, quando nós conseguirmos romper com a ilusão de nossa própria identidade, haverá abertura para deixar entrar em nossa vida todos aqueles que são amados de Deus. É por isso que São Francisco de Assis, a quem eu tenho tanto carinho, olhava para as flores, olhava para as aves dos céus, para os animais do campo e chamava a todos eles de meus irmãos. Ele chamava porque de fato são. E eles são meus irmãos porque são como eu, parte de mim, exatamente no momento em que eu negar a mim mesmo, negar a minha falsa identidade e me abrir para o amor. Então, nós estamos vivendo períodos extremamente desafiadores. E há aqui dois desafios que eu gostaria de pôr e de orar sobre eles com vocês daqui a pouco. O primeiro desafio é encontrar a consciência de que nós temos um só tesouro nesta vida. E o nosso tesouro não está nos céus. O nosso tesouro se assenta no trono que nos céus está, mas está presente em nossas vidas. Disse Jesus, onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O meu tesouro não está nos céus. O trono dele está nos céus, mas ele habita em toda parte. O nosso tesouro é a própria relação que mantemos com Deus. É a nossa confiança em Deus, é a nossa existência em Deus. O nosso tesouro não é a nossa identidade, não é o nosso nome, não é a nossa propriedade, não é o nosso corpo, não é a nossa saúde, sequer é a nossa vida tal qual se percebe nesse momento em mim e em você. O nosso único tesouro, o único tesouro que compensa, que vale a pena ter e que é precioso para todos nós, é o tesouro da nossa vida que está em Deus. Em segundo lugar, o segundo desafio é o desafio de rompida a loucura da identidade, olhar para todo o outro, para todo o próximo, sabendo que ele é parte de mim, ele é parte de você, ele não pode ficar do lado de fora. Como vamos fazer isso? É um processo de conversão, Nós precisamos nos converter a Deus e nos converter ao próximo. Esse é um grande desafio, um extraordinário desafio. Mas se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor do Evangelho, por amor de mim e do Evangelho, achá-la. E de que valerá ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Viver infernalmente, viver atormentado. E me diga, quantos de vocês não estão nesse momento vivendo tormentos, com medo de não conseguirem ser aquilo que sonharam? E se eu não conseguir ser o que eu sonhei ser? Gente, tudo que você sonhou é tão ilusório quanto tudo aquilo que você imagina ser agora. Tudo o que você sonhou é tão ilusório quanto aquilo que você imagina ser agora. Se você está apegado a isso, você escolheu para si frustração e sofrimento. O homem livre, a mulher livre, vivencia a cada dia como uma dádiva divina. Ele não decide ser coisa alguma, nem tem medo de se tornar coisa alguma, porque ele sabe que o que ele é, de fato e de verdade, é imutável, porque é a expressão da própria natureza divina que está em mim. Eu espero, em nome de Jesus, que essa reflexão possa nos ajudar, possa te ajudar, e possa fazer com que a gente vá dormir hoje à noite com mais paz no coração, pedindo: Senhor Deus, livra-me dessa ilusão, para que eu não tenha mais medo de caminhar neste mundo. Então, eu vou pedir agora para a gente fazer uma breve oração e depois a gente vai abrir para pedidos de oração, tá bom?
Vamos fazer uma prece. Ó Deus eterno, há esse desafio imenso, Senhor, o desafio de ser em Ti e não mais ser para o mundo. Ó Senhor Deus, tanta energia, tanto esforço, tanta vida perdida na intenção e na vontade de ser para este mundo. Faze-nos e ajuda-nos, Senhor, ser para Ti, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Ajuda-nos nisto e faze-nos viver na relação contigo. Ajuda-nos a perceber que o próximo somos nós mesmos, extensão de nós, como nós, todo o próximo. Em nome de Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Muito bem, meus amigos e irmãos,